Dias de luta. Os mestres judaicos tinham estabelecido para o povo muitas leis. Exigiam dele tantas coisas que Deus não havia ordenado. Até os meninos tinham de sujeitar-se às suas exigências. Jesus, porém, não cogitava de aprender o que esses rabinos ensinavam. Embora tivesse cuidado em não falar desrespeitosamente desses doutores, só examinava as Escrituras e obedecia às leis de Deus. Muitas vezes era repreendido por não proceder como os demais meninos. Então costumava mostrar pela Bíblia o que Deus exige de nós. Jesus buscava sempre tornar felizes a todos. Por sua bondade e delicado trato aos rabinos, alimentavam a esperança de conseguir com ele sujeitar-se aos seus ensinos. Porém, de beldade, quando insistiam para obedecer aos seus preceitos, perguntava-lhes o que dizia a Bíblia. Aquilo que esta dissesse, não recusaria a fazer. Tal atitude irritava os rabinos. Sabiam que os seus preceitos não eram conforme a Bíblia. Contudo, se desagradavam de Jesus, recusasse obedecer-lhes, queixando-se, pois, dele aos pais. José e Maria tinham aos seus rabinos na conta de bons homens, em virtude do que Jesus sofreu censuras bastante difíceis de suportar. Os irmãos de Jesus tomavam o partido dos rabinos. As palavras desses doutores, diziam eles, deveriam ser acatadas com as palavras de Deus. E censuravam a Jesus por sua atitude e superioridade em relação aos guias do povo. Os rabinos mesmo se consideravam os melhores do que os outros homens e desdenhavam ter relação com o comum do povo. Os pobres e ignorantes eram deles desprezados. Até os doentes e os padecentes eram por eles deixados ao abandono e sem esperança e conforto. Jesus revelava um tocante interesse por todos os homens, a toda pessoa sofredora com o que deparasse. Tentava ajudar, não dispunha de recursos pecuniários, mas muitas vezes renunciava ao próprio pão a fim de mitigar a fome de alguém. Quando seus irmãos falavam asperamente aos miseráveis e desgraçados, ele ia até com essas pessoas e lhes diriam palavras de bondade e de animação. Tudo isso desagradava a seus irmãos, que o ameaçavam, procurando aterrorizá-lo. Jesus, porém, mantinha sempre a mesma norma de proceder, não fazendo senão o que parecia bem a Deus. Muitas eram as atenções e as provas que Jesus teve de enfrentar. Satanás espreitava continuamente uma ocasião de vencê-lo. Se Jesus pudesse ter sido levado a proferir uma única palavra de impaciência ou a prática de um erro que fosse, não se poderia ter feito ao nosso Salvador. Satanás o sabia, sendo que essa a razão por que tão persistentemente se empenhava para induzir o Salvador em pecado. Jesus era continuamente protegido por anjos celestiais. Contudo, sua vida foi uma longa luta contra as potestades das trevas. Nenhum de nós terá jamais de arcar com tentações tão terríveis como ele as sofreu. Para cada tentação, porém, ele só tinha uma resposta: está escrito. Nazaré era uma aldeia ímpia, e a mocidade muitas vezes tentava Jesus a acompanhá-los nos seus maus caminhos. Como fosse um rapaz vivaz e alegre, não desdenhavam sua companhia. Entretanto, seus princípios de piedade lhe provocavam agastamento. Muitas vezes
ao recusar associar-se a eles, em alguma prática desonesta. Chamavam-no cobarde. Não raro passavam dele por se mostrar muito escrupuloso em coisas insignificantes. A tudo isso ele só tinha como resposta: o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal a inteligência. O amor do mal é o amor da morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não pleiteava seus direitos quando maltratado, sofria com paciência. Por causa de ser assim, condescendente e resignado, muitas vezes lhe tornavam o trabalho desnecessariamente penoso. Contudo, não desanimava, porque sabia que Deus lhe concedia seu favor. Suas horas mais felizes eram as em que podia estar a sós com a natureza. Terminando seu trabalho, dirigia-se aos campos a fim de entregar-se à meditação no fundo de virentes vales, ou à oração nas encostas das montanhas ou nas florestas. Escutava os pássaros gorjejarem, louvarem ao Cristo e associar-se a eles com alegres hinos de adoração e reconhecimento. Com cântico de adoração saudava o despontar do dia, que muitas vezes vinha encontrá-lo em algum lugar solitário, meditando em Deus, estudando a Bíblia ou concentrando em oração. Desses momentos de pacífico repouso em Deus, ele tornava então ao lar da família para reassumir aos seus deveres cotidianos e a dar um exemplo de paciência e trabalho. Onde quer que estivesse, sua presença parecia fazer aproximar-se aos anjos da terra. A influência de sua vida pura e santa era sentida em todas as classes do povo. Inocente e puro, ele se movia no meio dos diligentes, dos rudes e intratáveis, encontrando-se com um injusto publicano e perdulário insensato, os insensatos soldados ou o rude camponês. Jesus tinha sempre palavras de simpatia para aqueles que suspiravam sob o duro fardo da vida. Partilhando os seus pesares, repetia-lhes as lições aprendidas na natureza acerca do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Pelo seu próprio exemplo, inculcava a preciosidade dos momentos fugitivos da existência, que cumpre empregar sempre em alguma coisa útil. Não lhe concedia o ânimo passar por alto a quem quer que fosse por indigno de sua consideração, mas preocupava esforçar e animar ainda os mais rudes e os poucos prometedores. Dizia-lhes que Deus os amava como os seus filhos e que para eles havia possibilidade de atingirem a semelhança do seu caráter. Desse modo, Jesus obrava silenciosamente a favor dos outros, desde a sua mais tenra infância. A essa obra ninguém, nem os sábios doutores, nem ainda os próprios irmãos podiam induzi-lo a renunciar. Com firme propósito, realizou o digno de sua vida, que era ser a luz do mundo.